ainda mais essas empresas? Não sei. A nossa primeira meta está cumprida, que era fazer o nosso básico muito bem feito. Nossa, eu não sou vendedora. Então, o nosso produto hoje, ele é excelente. A gente pode falar isso sem medo de estar exagerando. O colaborador da Scode é muito comprometido. Empresa de tecnologia que viraliza é empresa focada em adolescente. É o TikTok, é a rede social. B2B não viraliza, não. É conquistando o cliente todos os dias. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Desafiador Cast. Chegamos ao 8º episódio aqui já, trazendo gente de verdade que tem transformado o mercado com soluções de tecnologia, com gestão e, como eu sempre repito aqui, pessoas de verdade, pessoas que estão no front, fazendo o mercado acontecer, cuidando de gerir bem as pessoas e os recursos para transformar nossa economia através de empresas SaaS e empresas de tecnologia. Hoje eu quero começar fazendo uma introdução do poder desse network. Quando eu comecei há 6 meses atrás, o primeiro episódio, logo em seguida nós tivemos um evento em Londrina, onde eu realizei uma palestra. E lá entre o público de tantas pessoas, estava a empresária que está aqui hoje, que é CEO da Scode, uma empresa que não só resolve um problema sério de quem tem muitos imóveis para gerir, mas que traz um retorno de investimento significativo. Resolve a vida de muitos analistas, gerentes, coordenadores financeiros. Então, hoje é uma convidada muito especial. Ellen, muito bem-vinda ao Desafiador Cast. É um prazer te receber aqui em Campinas. Nós somos paranaenses pé vermelho, mas hoje nós estamos gravando aqui em Campinas. Ellen, por favor, se apresente para o nosso público e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Diego. Prazer estar aqui. Paranaense pé vermelho, né? Bom, a empresa e eu, né, somos do Paraná. Sou dentista de formação, formada na UEL há 27 anos. Que legal. E vim nessa área exclusivamente até o comecinho da pandemia. Só como dentista? Só como dentista, trabalhando... Só, gente, porque tem muita coisa que ela faz, vocês vão entender já. É um currículo diverso. Como dentista, mas dentro de algumas especialidades diferentes, né? Fiz especialização em ortopedia dos maxilares na Alemanha. Que legal. Logo depois da formação. Como a ortopedia é uma área conexa da ortodontia, chegando no Brasil, dei sequência com a especialização em ortodontia. Depois a área de implantes, prótese sobre implantes e estética odontológica. Que legal. E também a harmonização, que eu acabei não desenvolvendo. Não exerce. E você foi fazer essa especialização na Alemanha porque lá é uma referência nisso? Eu já dava aula de alemão na época e eu tinha já a intenção de ir para aprimorar o alemão, um pouco da conversação e tal. E, coincidentemente, o curso de alemão era na cidade de Heidelberg, que é a sede da universidade mais antiga da Alemanha. Que legal. Onde eles são um centro de referência para tratamento de paciente de lábio leporino. E era uma experiência, assim, eu já sonhava em estagiar nessa faculdade. E aí eu consegui conciliar o estudo do alemão com o estágio na universidade. Que legal. Ficou quanto tempo, Ellen? Eu fui mais de uma vez para estudar isso. Nessa viagem específica eu fiquei 3 meses. Que legal. E já voltou, e voltando de lá você já começou também a dar aula de alemão aqui no Brasil? Já dava, né? Já fazia. Mas eu precisava melhorar um pouco, subir um passinho a mais nas minhas credenciais, uma certificação no Instituto Goethe. Daí, quando eu voltei de lá, eu consegui avançar esse passo. Que legal, muito bom. E vindo da carreira na odontologia, né, você tem uma preocupação muito grande, a gente estava conversando aqui fora das câmeras, a Ellen tem uma preocupação muito grande em que você se especialize para falar daquele problema que você resolve, né? Exatamente. Então você foi especialista primeiro na sua formação, são 27 anos. 27 anos exercendo essa profissão, e aí foi buscar novos desafios com as aulas em alemão. Isso foi quanto tempo? Eu estudo alemão desde os 13 anos. Eu dava aula de alemão durante toda a minha faculdade. Que legal. E depois que eu fiquei dentista, continuei com o alemão por hobby, assim, até ficar grávida. Depois acabei parando, porque daí a maternidade também toma tempo, né? Um tempo considerável, a gente tem que se dedicar. E parei de dar aula de alemão já faz 20 anos.
mas a paixão continua. Que legal, que legal. Ô Ellen, olhando para a tua trajetória, chega um momento que você resolve entrar de sócio numa empresa de tecnologia. Então, Isso. reforçando, pessoal, eu conheci a Ellen através de um evento que nós fizemos um workshop em Londrina, e dentre toda a plateia lá, a gente estava falando de práticas de gestão, como as empresas de tecnologia crescem 30%, 40% ao ano, né? E nós estamos definindo ali o planejamento estratégico de 2026, que isso foi em janeiro desse ano. Foi Em janeiro desse ano. E eu estava falando que o planejamento estratégico ele precisa mirar num foco e entregar esse foco. Então, não, eu quero crescer base, é um objetivo. Eu quero crescer ticket, é outro. Não, eu quero ganhar share de mercado, é outro objetivo. E a partir desse princípio estratégico, nós vamos definindo as metas. E a Ellie levantou a mão, eu nunca tinha visto a Ellie, ela levantou a mão e falou assim, eu tenho uma empresa que consegue fazer tudo isso. Eu falei, nossa, a gente precisa conversar, e hoje a Ellie é cliente da nossa consultoria, né, Ellie? Isso mesmo. Em que momento, eu já sei essa história, mas é importante o público saber, em que momento você olha para a tecnologia como uma possibilidade de explorar essas habilidades tuas e começar uma gestão em uma empresa que ia escalar? Uhum. Nós tínhamos uma conhecida lá em Londrina que era diretora de uma loteadora grande lá na cidade. E o outro sócio, que era primeiro sócio, né, meu sócio na Scode, já trabalhava há mais de 20 anos com tecnologia, já tinha bastante know-how no SaaS, né? Só que para o mercado jurídico. E essa amiga tinha um curso mensal e em todo módulo ela falava, olha, por que você não pensa numa solução para a gente? A loteadora, a nossa empresa tem uma média de 1/3 dos imóveis em dívida ativa. Dívida ativa? Já explica para mim o ativa, que é isso, dívida ativa. Com IPTU atrasado a ponto de gerar uma dívida com a prefeitura. Então, porque uma loteadora, uma vez que ela comercializou os lotes, isso significa que enquanto o pagamento, o lote não esteja quitado, a transferência da titularidade não acontece. Então, uma loteadora pode comercializar lá 10 mil lotes e continua compromissária do pagamento do imposto na prefeitura dos 10 mil lotes. É responsabilidade dela até que seja transferida a titularidade. Nossa. Só mais o carnê do tributo não chega na loteadora, chega na casa do adquirente do lote. Então, a empresa perde completamente o controle do que vem sendo pago, do tamanho da dívida na prefeitura. E com isso a loteadora deve perder muito dinheiro. Muito, porque para você dar baixa numa inscrição em dívida ativa, tem a taxa da baixa e mais o tributo propriamente dito, já com todos os encargos e juros e multas e correção, né, pelo tempo de atraso. O setor público nunca perde, em algum momento você vai ter que pagar. Sem dúvida, né? E aí, mas a conversa ficou no esquecimento. Daí no outro módulo, de novo. No outro, de novo. E aí chegou uma hora que a gente falou, poxa, se isso é um problema para ela, é um problema para todas as outras loteadoras, construtoras, incorporadoras. E aí desenvolvemos uma pesquisa com a Brain Inteligência lá de Curitiba, que entrevistou cerca de 30 empresas do mercado imobiliário no Brasil todo, entre pequenas, médias e grandes construtoras, loteadoras, incorporadoras, imobiliárias também. A gente queria saber se fazia sentido desenvolver um produto que curasse essa dor, né? E aí a gente ficou muito feliz, porque era realmente um grande problema. No mercado. Não somente, Diego, das empresas que, como a loteadora que eu comentei, que precisam fazer esse raio-x de como está o problema. Quem não pagou, ela nem tem a dimensão do tamanho do problema, né? Mas também das empresas que pagam os seus tributos e tem um volume muito grande que fica daí então difícil fazer esse controle. Existem empresas hoje no Brasil que têm filiais, endereços em mais de 1.000 cidades. Então, buscar os carnês de milhares de imóveis em mais de 1.000 municípios é um trabalho operacional muito complicado.
E a gente descobriu isso nessa pesquisa, e aí a gente começou a pensar bem, falou, bom, acho que faz sentido, né? Acho que desenvolver algo. E vocês começaram a desenvolver o protótipo, vou chamar assim, da Scode, em que ano? 2020. 2020 começou esse trabalho. Começou. Em quanto tempo vocês tinham o MVP pronto e começou a ofertar no mercado? Em torno de 6 meses, a gente tinha um MVP que é muito, muito distante do que a gente tem hoje. Hoje é um produto bem completo. 6 anos de desenvolvimento. Isso. E a gente começou com a imobiliária Riso, lá de Goiânia. Que uma legal. Imobiliária gigante. Foi o primeiro cliente? Primeiro cliente, Ah. Foi bem legal. E de lá para cá a gente veio aprimorando o produto com a ajuda do próprio cliente, que mais que ninguém sabe que, né? Todo fundador, principalmente o pessoal que tem mais um perfil técnico para desenvolver SaaS, micro SaaS, acha que ele tem todas as respostas, né? Até o mercado começar a sinalizar o que realmente ele quer. Sem dúvida. Né? Não éramos da área de construção, né? Então... E também, pelo que eu entendi aqui, Ellen, não é só as construtoras que usam a Scode, né? São Exatamente. São todos que têm um grande número de imóveis. Isso foi uma surpresa pra gente, porque a gente começou a ser Vocês pensavam procurado na construção, Legal. isso, mercado imobiliário em geral, né? A gente começou a ser procurado por bancos, redes de varejo, escolas, hospitais, quaisquer empresas que estejam em múltiplos endereços no país. Qualquer empresa que tenha muitas filiais. Muitas filiais. Então, que ela tem que administrar isso. Ou que lançaram muitos imóveis e lotes, ou que estejam distribuídos no mapa o suficiente para que a gestão seja difícil, né? Entendi. Então, a gente tem hoje no nosso hall de clientes todos esses ramos. Legal, grandes bancos, né? Grandes bancos. Evidentemente eu conheço alguns como Itaú, Bradesco, recentemente algumas negociações com bancos muito segmentados, né? Com uma carteira muito segmentada. Exato. E eu comecei a entender mais o potencial do produto quando eu vi esses grandes bancos olhando que através da Scode ele poderia trazer uma facilidade para o cliente dele, no próprio internet banking. E um diferencial. E um diferencial, né? Porque o dinheiro fica circulando ali dentro. Exatamente. Né? Mas, Ellen, explica para quem está de casa e está tentando entender assim, quem está vendo no trabalho, ouvindo esse episódio, como que é a operação normalmente numa empresa que não tem a Scode? Tipo, tem lá, vou colocar aqui 500 imóveis, como uma empresa que a gente fez reunião essa semana, foi essa semana passada. Tem 580 e poucos imóveis, em cidades, às vezes em 400 cidades, e ela tem que garantir que esteja tudo dentro da legalidade, essas taxas pagas. Como que ela faz quando ela não tem um serviço como o da Scode? Sim. Antes de entrar nesse ponto especificamente, eu preciso abrir um parênteses, de que é o seguinte, nesse tempo todo, nós começamos para monitorar IPTU. Mas o cliente precisava, já que o IPTU estava tão centralizado, por que não as taxas mobiliárias? Depois, por que não as contas de consumo? Energia, luz, água, gás. Então, voltando agora sim para a sua pergunta. Quando o cliente faz isso internamente, quase que manualmente, é na base da planilha. Planilha, no Excel. No Excel. Ou algum colaborador, um estagiário, alguém do administrativo, coleta um a um, né, nos sites das prefeituras Brasil afora, os sites das prefeituras, 500 sites cada um diferente do outro, né? Ou das concessionárias, onde esses serviços são, né? E aí centraliza isso da forma que pode. Numa planilha, ou não faz, né? Quando a empresa paga em cota única, como muitos bancos, para não perder o desconto, precisa ter muito cuidado também, porque as prefeituras liberam as datas em diferentes épocas e cada prefeitura define isso, não existe um padrão, né? Terra de ninguém, cada um como queira. Sim. E aí, então, a empresa, ela faz como pode, de acordo com o time que tem para isso, ou nem faz, por isso mesmo que tem tanta dificuldade em ter o controle desses pagamentos, né? E vai fazendo um controle meio caseiro ali, meio
né? Eu tenho brincado que o maior inimigo da inovação ainda é o Excel. Exatamente. Porque as pessoas tentam administrar tudo no Excel, que é uma ferramenta muito boa, mas conforme vai aumentando a complexidade e o volume de dados, o Excel ele vai chegar numa limitação, né? Ele chega numa limitação Sem de dúvida. gestão. Quando você pode perder datas de pagamento, qual que é o tamanho desse prejuízo? Pensando numa empresa que administra diversos imóveis, ela tem um prejuízo, só de perder a cota única, ela já tem um grande prejuízo. Muito, porque a gente não está falando de IPTU aí, do valor aí de R$1.000, R$2.000. Existem imóveis com somas altíssimas de imposto. Na realidade, não é só a questão do imposto também. Porque daí a gente traz todas as certidões, todas as informações sobre transferência de titularidade. Quais são essas certidões, Ellen? Certidões negativas de ônus, né? Para garantir que aquele imóvel está do imóvel ou do CNPJ, se for o caso também. Legal. Vocês conseguem buscar também. Também. E a gente também faz um acompanhamento da titularidade do imóvel. A gente informa o nosso cliente quando aquele imóvel já não está mais sob a responsabilidade dele. Então aquela loteadora que você citou no começo, que tinha 1.000 lotes e vendeu. Quando sai da titularidade, você tem como buscar essa informação e já trazer para a loteadora. Sim, ele é notificado. Que legal. Uma concessionária, por exemplo, de rodovias, desapropriou os lotes na beira, né? E quando é que aquele terreno já passou do antigo proprietário para a concessionária? Que ela precisa A gerir. partir de então, ela tem que tomar... Então, só que essa busca, se fosse feito manualmente, o cliente teria que entrar no site dessas prefeituras todo dia para ver se já trocou. E a SCODE notifica quando acontece essa troca. Elis, pode explicar de maneira sucinta como vocês automatizaram esse processo? Então, como a tecnologia funciona? Porque hoje tem um papo que inteligência artificial vai resolver tudo e eu discordo fortemente. Ela está avançando, lógico, em muitas funções, mas eu vejo funções que são repetitivas, que não precisa de criatividade ou de habilidades humanas para resolver. Então, essa tá tudo bem ela resolver e ela traz eficiência para as empresas. Muito. Mas tem coisas que são humanas e precisam ser resolvidas pelos seres humanos, né? Sim. Bom, a nossa tecnologia emula em cada site a ação humana, né? São robôs, né? Que entram no endereço planejado e fazem exatamente o caminho que o cliente faria para cada inscrição, para cada imóvel. Mas ela deve fazer isso em segundos. Milissegundos. A gente puxa lotes imensos. Tráfego de dados gigante. Exatamente. E centraliza tudo isso para o cliente num ambiente onde ele visualiza a situação, ele tem uma visão bem geral da situação de todos os imóveis ou de grupos que ele queira filtrar. No caso de o cliente querer pagar esses tributos, as taxas, IPTU, ou mesmo as contas que ele esteja monitorando, nós também temos na plataforma uma agenda de pagamentos, onde é organizado por datas, então ele também já sabe o que está vencendo hoje. Você também já organiza o fluxo de pagamentos dele. Também. E para muitos deles, a gente também integra com o ERP que ele utiliza e já está lá no Contas a Pagar, organizado. Nossa, que evolução. Sim. Que evolução. Então, ela emula a ação humana, Exato. entrando nesses sites, retirando o boleto, integra na plataforma e já integra no ERP. No ERP. Então, ele já tem um fluxo de pagamento. Sim. Quando você começou a ter os primeiros clientes, começou com uma consultora em Goiânia, né? Quando Isso. que foi a primeira logo que você falou assim, nossa, o mercado reconheceu o que a gente faz e agora a tendência é de crescimento? Eu acho que foi o Itaú. O Itaú foi a primeira logo que... Assim que deu aquele uau. Nossa. Depois vieram outros bancos também, outros né? bancos. De outros grupos. Redes enormes de farmácias. Corretoras, né? Construtoras gigantes, a própria MRV e outras enormes, multinacionais que operam aqui no Brasil também. Ellen, para quem tem um micro-SaaS ou SaaS, que é um pouco do nosso público aqui, quem trabalha com vendas também, qual que é a maior preocupação dessas grandes empresas quando vai contratar uma empresa de tecnologia para automatizar um processo desse? Eu acho que duas coisas, garantir agilidade, né, e assertividade, porque a ferramenta não erra, não perde prazo, e é uma leitura pontual dos débitos
do mês corrente, dos próximos, e uma varredura de tudo que ficou para trás também. Então, manualmente, isso não pode ser feito nem com essa agilidade e nem com tanta assertividade. Eu acho que, não sei se foi isso que você quis perguntar, sim. Né? É uma preocupação de assertividade e agilidade. Então, de fato, resolver, que é o que eu sempre defendo aqui. Eu não trago pessoas para essa conversa que não resolvam problemas reais. Sim. Na MRV tem essa brincadeira. Eles chamam de a Operação SCODE. Não, tem um time que trabalha com os relatórios, a filtragem dos dados que a gente entrega, e a responsável por esse setor fala que eles não imaginam mais a operação deles sem que os dados estejam na SCODE, porque mudou É muito prazeroso, né? Saber que você entrega uma solução que de fato resolve o problema. E quem cuida dessa frente é o Gabriel, que está aqui com a gente. É quase tão prazeroso, né, quanto fazer um implante bem feito. Olha aí. Mas você já me ensinou que o implante é a garantia vitalícia, né? Sim. Mas o atendimento na SCODE também é padrão Disney. Muito bom, muito bom. Tá vendo? Parabéns, Gabriel, responsabilidade. Você sabe, sem falsa modéstia, eu trouxe para a SCODE o mesmo padrão de atendimento e compromisso com o resultado que eu tenho em 30 anos de odontologia. Eu percebo no nosso trabalho conjunto, da consultoria, essa preocupação. Você cuida muito dos detalhes. Sim. E tem uma preocupação primordial, assim, o cliente vai ser bem atendido, Exato. Né? Foi entendido a necessidade dele. Estamos entregando o que foi prometido, estamos satisfazendo a expectativa, né? Pergunta capciosa. Essa semana a internet está bombando aí com uma pergunta capciosa num evento de uma famosa aí. Pergunta capciosa. Esse excesso de preocupação, você acha que atrasa o crescimento da SCODE ou você está poupando para um crescimento futuro muito maior, sustentável? Porque a gente vive num momento, só para explicar a pergunta, a gente vive num momento que talvez as pessoas estão acordando para isso, mas parece que quem conta a história mais milagrosa tem mais sucesso. E você tem essa preocupação, que eu acho que é a grande afinidade entre a gente de ou é para fazer bem feito ou não vamos fazer. Sim. Né? Então, ou vamos fazer com verdade ou não vamos fazer. Isso atrasa o crescimento ou isso traz um crescimento mais sustentado? Isso é uma garantia de que o nosso crescimento vai ser mais consistente e sustentável. Porque eu acho que o nosso cliente parceiro, ele é um grande vendedor do nosso produto. E nós não temos hoje, por exemplo, prova disso, praticamente churn. O cliente entra... Esse é o dado que conta essa história. O cliente entra e fica. E quando quer renovar por 5 anos. Quer renovar por 3 anos. Quer fazer aquela renovação automática anual, de um ano. Né? Isso é muito bom, porque a gente percebe que é necessário. O produto é necessário, é funcional. É que a mãe falando do filho, né? Mas eu vou voltar nesse ponto da mãe falando do filho, mas é muito interessante você trazer isso, porque assim, nessa era de marketing digital e promessas milagrosas, tem empresa que sempre está apresentando um crescimento. Nós dobramos de tamanho de um ano para o outro. Mas o churn dela está arrebentando a receita. Se você entra no Reclame Aqui, tem muita reclamação por expectativa não atendida. E eu nunca achei isso sustentável. Não. Porque você vai crescer... É aquilo, você ganha seus 5 minutos de fama, enche o bolso de dinheiro, tem alguns CEOs que fazem isso, enche o bolso de dinheiro e quebra o negócio, mas não é sustentável, porque você não consegue pedir para os seus clientes falar de você, né? A nossa preocupação é tão grande ou maior em manter o cliente, em garantir que o cliente que entrou continue confiando na gente, do que trazer um novo. Legal. Tanto quanto. Legal, eu também noto isso. Eu tenho uma frase famosa que eu repito sempre, que os números sempre contam a história. E quando eu analiso os números de vocês não tem churn praticamente, né? Não tem. Agora, nesse ponto da mãe falando do filho, vamos lá. Uma carreira de quase 30 anos de odonto. De repente, por uma conjuntura de fatores, você se torna CEO de uma empresa de tecnologia, uma empresa jovem, uma startup, operação toda remota, pós-pandemia, e toda remota, as pessoas trabalham todo... home office, que é uma prática em algumas startups de sucesso, inclusive. Como foi isso para você? De repente, você sai de uma operação que você controla tudo, né, na odonto, e vai para uma operação que você tem que começar a entender tecnicamente mais as coisas, entender a área comercial, entender como que foi esse processo para você, como você se sentiu nesse turbilhão de coisas. Adorei, né?
E também delegar, né? Na odontologia a gente não delega nada, né? Delegar e confiar. Exato. Né? Foi muito prazeroso até e uma grata surpresa, porque a Scode tem um time muito bom, muito comprometido, então eu não posso dizer que foi difícil. Foi uma satisfação, tem sido ainda, porque o pessoal que trabalha lá cuida como se fosse dono. Que legal. Então, isso faz parte da cultura da Scode. E a cultura é criada pelo dono mesmo, né? O quanto você se preocupa com aquilo vai passar para os seus colaboradores, né? Sim, Que eu já tive ambientes que assim, não, fecha, faz promessa que não vai cumprir, mas traz o contrato. E isso molda a cultura dos seus vendedores também. Que eles não vão ter preocupação com o cliente. Como você tem, trazendo isso da odontologia, você atrai pessoas para essa cultura, né? E gerindo talentos em tecnologia, gerindo essas pessoas que é um mundo diferente, saúde e tecnologia, né? A gente está falando de um mundo tão sólido, tão seguro, tão tradicionalista, né? Como a odontologia, e você vem para a tecnologia que a gente não sabe o que vai ser amanhã. Né? Não sabe, pode vir uma próxima IA generativa, pode ser uma próxima empresa que vai valer. Hoje eu estava vendo que a Antrópico já está valendo mais que a Bolsa de Valores brasileira inteira, que é absurdo. Minha cabeça não consegue nem computar esse dado. Né? Como que é gerir esses talentos no dia a dia? Como que você se divide para atender bem esse time, dando direcionamento, delegando e depois garantindo que as coisas estão bem feitas? Sim, eles têm bastante autonomia, né? E eles já entenderam como a gente quer funcionar, né? Eu acho que pelo fato de eu não ser originalmente da área de TI, eles entenderam que muito do produto, muito da Scode, teria que partir deles, né? Legal. Eu tenho meninos brilhantes que começaram como estagiários da faculdade na Scode e hoje estão trabalhando para o Vale do Silício, e ainda atendendo a Scode porque não se... porque ainda não desligou o cordão. Você né? Começou ali. Começou ali, clientes, se sente de certa forma responsável pelo produto. Já está exportando gente para o Vale do Silício. Estamos exportando gente para o Vale do Silício, exatamente. Que legal, muito bom. E quando você olha para o futuro da Scode, né? Já conquistou grandes clientes, grandes operações. O que você vê de futuro para a empresa agora? Qual que é o próximo passo da Scode? Já sabendo que tem grupos de investidores interessados na empresa, né? Sabendo que tem tanta possibilidade a Scode que eu não posso ficar falando todas aqui, mas eu fico pensando na Scode quando você fala de fluxo de pagamento, resolver esses problemas de taxas, tudo, você pode plugar uma instituição financeira na Scode. Um grande banco que vai te ofertar crédito na hora de pagar isso. Né? A nossa primeira meta está cumprida, que era fazer o nosso básico muito bem feito. Então, o nosso produto hoje, ele é excelente. A gente pode falar isso sem medo de estar exagerando. E esse era o nosso primeiro projeto. Este produto estando tão completo, tão funcional e seguro e maduro como ele está, a gente está partindo para um segundo momento que já começou, que é criar outras funcionalidades, outras ramificações que também atendem esse mercado. Esse público que tem outras dores ali outras também, dores que tecnologias similares possam sanar também. Legal. E a automatização, eu estava participando do Capital Investidor do Sebrae na semana passada, né? E a Bossa Investimento estava lá e ela, entre as teses de investimento deles, eles estavam falando que estão buscando muito empresas que estão automatizando processos. Então, voltando na questão do Excel, que está fazendo a gestão no Excel ainda e está automatizando o processo. Porque às vezes fica pensando que a próxima inovação na empresa dele vai mudar de patamar, mas essas automatizações já traz mais margem para o negócio, né? Já traz mais dinheiro, protege tanta produtividade do time, porque você imagina ter uma pessoa para entrar em 300 sites de prefeitura e extrair boleto, que pode ser uma máquina fazer, né? Com custo muito baixo. Se a gente for comparar o custo que o cliente paga para a Scode hoje
com o possível custo de multas, de taxas, Nossa. de dívida ativa e de pessoal para retirar esse boleto? N vezes mais. É muito, né? Muito. Uhum. Você pode citar algum caso que vocês tiveram, me dar algum exemplo de Sim. clientes assim que tinham problemas e vocês resolveram? Sim, sim. Nós temos clientes que em geral, depois de 1 ano utilizando a nossa plataforma, a porcentagem de imóveis que pagam juros e multa, que geram esse ônus a mais para a operação, cai a menos de 1/3 do volume inicial. E isso muito por uma questão de gestão financeira da própria cliente, né? Porque todas as informações Sim, estão ali, certo? Isso, porque muitas vezes ele não quer nesse momento quitar tudo, ele não quer. Embora se ele quiser, ele zera toda a bagunça da casa, porque ele tem a informação completa. É só uma questão financeira dele. Né? Em média, então, se a partir do primeiro ano ele já tem 3 vezes menos imóveis em atraso, gerando multas e juros, é uma economia muito grande. Existem loteadoras no Brasil, Diego, que tem 130 mil lotes. 130 mil lotes só na gestão dela que ela precisa... Que precisa monitorar. Então é muita coisa. É muito dinheiro envolvido. Imagine 1/3 disso gerando dívida ativa. Nossa. E aí depois para regularizar isso junto aos órgãos é um trabalho. Uhum. Como que é a rotina na Scode de gestão desse cliente? Então, que tipo de apoio que ele precisa? Porque a ferramenta já automatiza muito, mas que tipo de apoio ele precisa depois que ele já contratou a Scode, fez um contrato lá de 5 anos? Que tipo de... É só se ele adicionar um novo imóvel? Como é? Na entrada, ele preenche uma planilha de importação com todas as unidades que ele quer monitorar e o resto do trabalho a gente faz. Ele só sinaliza, meus imóveis são esses, estão nesses municípios. Isso. Só que hoje, o cliente, depois que entra, a gente entrega todos os dados com um intervalo que o cliente escolheu para atualizar na plataforma, né? A gente pode monitorar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, de acordo com a necessidade ali da operação dele. Mas o cliente hoje da Scode também tem autonomia para criar os novos lotes e, em tempo real, enviar para busca automatizada então, assim, ele já não depende também de um time lá subindo, fazendo a busca e entregando na plataforma dele. Já fica todo automatizado. Em geral, respondendo a sua pergunta, ele sobe essa planilha, ele recebe um treinamento, o pessoal faz um acompanhamento no onboarding nas fases iniciais, e dali em diante o cliente, a gente acompanha o volume de acessos do nosso cliente à plataforma. Todo dia alguém está ali usando esses dados, fazendo filtros, gerando relatórios, com todo tipo de seleção imaginável, é bem personalizável. Sim, eu conheci a plataforma lá, realmente você já tem todo um fluxo ali de pagamento, de vencimento. Por isso, porque quem construiu o produto do jeito que ele está hoje foi o cliente. Foi o cliente que construiu. E muitos clientes, eu vi algumas negociações que tem lá no pipeline, muitos clientes entram com a solução principal, que é a questão do IPTU, que no início eu acho que é a maior preocupação. Depois eles vêm fazendo novas aquisições de módulos para as taxas, né? Isso é comum também. Sim, muitas vezes começa com IPTU porque os dados são os parâmetros de busca são mais fáceis de centralizar e depois vai acrescentando contas de consumo, até gás, água, energia e todas as taxas mobiliárias das prefeituras, porque a gente não paga só IPTU, né? Taxa de localização, taxa de vigilância sanitária, taxa de tudo. Tudo que esteja online, só não busca o carnê lá na prefeitura pequenininha. Não buscamos o carnê presencialmente nas prefeituras que não tem online e não pagamos o boleto para o cliente, o resto faz tudo. Muito legal, ela é uma solução realmente bem completa. Voltando para a gestão de pessoas, hoje, o que você avalia para trazer uma pessoa para trabalhar junto com vocês na Scode?
que você olha para esse profissional de característica, de hard skill, soft skill, né? E fala, não, de esse aqui... hard skills, que é agora a última. É mais aí, viu, Diego? É mais aí. E aí, o que você faz para trazer ele para dentro do time? Porque às vezes ele tem um hard skill muito boa, mas é difícil convivência. Já vi, inclusive, tem vários artigos sobre isso. A pessoa chega pela hard skill e sai pela soft skills. Bom, de novo, a gente tem muita sorte, o nosso turnover é baixíssimo, né? A gente traz, à medida que a gente vem crescendo, nós aumentamos o time, mas a gente tem muita sorte. O colaborador da Scode é muito comprometido. O que a gente procura é paixão pelo trabalho. Que goste de trabalhar. Que goste de trabalhar, que tenha empatia, que tenha preocupação com a entrega, com o cliente. Isso deu certo na consultoria também, né? Que a gente às vezes fala às 5 da manhã, às vezes 11 da noite. Fala no direct, fala no WhatsApp, fala por e-mail. Tem que gostar de trabalhar, né? Porque se não gostar... de trabalhar. Normalmente as empresas de tecnologia têm esse ritmo acelerado mesmo, né? Às vezes é sábado, 10h30 da noite, o Gabriel manda mensagem, olha, preciso fazer uma recarga aqui do CAPTCHA, então, né, o pessoal toma... ligado o tempo todo, né? Compra a briga mesmo. Legal. Então, hoje, para trabalhar numa empresa de tecnologia, você que está buscando a primeira oportunidade, já saiba. Se você não tiver paixão e muita vontade de trabalhar, ou você vai ficar em cargos de baixíssima relevância, porque as pessoas sabem que não dá para contar com esses dois fatores, ou você vai ter que desenvolver isso, né? Essa vontade de trabalhar. Até um dia a gente estava conversando pelo WhatsApp, aí você brincou, você é mais workaholic do que eu. Eu falei assim, olha, eu gosto muito de trabalhar. Trabalhar me dá prazer. Porque todas as outras coisas que me dão prazer estão ligadas ao trabalho. Exato. Né? São consequências do trabalho. São consequências do trabalho. Então Exatamente. A gente precisa gostar. É o prazer primário, é o trabalho. Tem que gostar bastante. E é o trabalho que dá sentido a tudo que nós fazemos. Né? Então, se hoje, né, se no momento de folga a gente cria um podcast para conversar de negócio, é porque tem que gostar muito. Especialmente pela entrega, né? A entrega é o que coroa, né? É o que justifica o resultado, todo. É o resultado que vai... A satisfação tá aí, né? Porque normalmente você olha para métricas de esforço. O que é isso? É aquilo que depende só da pessoa. Então, aquilo que depende só dela, ela tem que fazer bem feito. Né? E tem métricas do resultado que depende do mercado, do momento, do fechamento, mas se ela está... Eu costumo dizer muito isso, que eu trago isso do esporte, que se as métricas de esforço estão indo bem, fica tranquilo, você faz um Ironman. Exato. Porque você está entregando o processo, está fazendo o processo, né? Então, no dia a dia numa empresa de tecnologia, não é diferente. Não tem milagre. Ou você entrega as métricas de esforço, de acompanhamento, bom atendimento ao cliente, essa prestatividade do time, de estar olhando para o cliente, né? Porque se as outras métricas inerentes ao mercado, à economia, não estão tão dentro do nosso controle, as que estão a gente tem que garantir. Tem que dominar. Tem que dominar. Tem que dominar, não pode deixar elas soltas, né? Nessa a gente não pode falhar. Ellen, a gente está partindo para a parte final aqui da nossa conversa. Acho que o grande objetivo era te apresentar para o mercado e apresentar você como CEO da Scode, que tem feito um trabalho... Você sabe o quanto é difícil conciliar a agenda, é um trabalho difícil, né? Não é fácil gerir uma empresa de tecnologia, com todos os riscos que se tem. Todo dia nasce uma empresa de tecnologia nova. É verdade. Prometendo um monte de coisa. Depois dessa vibe desse hype aí de IA, todo mundo acha que tem um SaaS. Vai lá, monta lá. Vai processar dados em escala, vai atender clientes como grandes bancos, grandes construtoras. Aí você vai entender que o tamanho não da responsabilidade. Porque tem uma galera que acha que é assim, não, eu já trabalho bem aqui com alguma programação, então é só eu fazer um software e lançar no mercado e ficar rico, milionário, vender ela por $1 bilhão. Um aplicativo. Eu vi esse dia assim, um fundador falando, gente, empresa de tecnologia que viraliza é empresa focada em adolescente. É o TikTok, é a rede social. B2B não viraliza não, é conquistando o cliente todos os dias. Então, qual a mensagem que você deixa para que teus clientes, os futuros clientes da Scode e teus colaboradores tenham de visão de futuro da Scode, aonde vocês podem chegar e como vocês vão ajudar ainda mais essas empresas?
Então, Diego, a gente sabe que a Scode vai continuar facilitando a rotina do cliente, permitindo que aquele pessoal que hoje está fazendo o que a tecnologia pode fazer, permitindo que esse colaborador seja realocado em funções que a tecnologia não faria, para valorizar aquela mão de obra e o potencial humano, né, na empresa, para que, por exemplo, o trabalho que a Scode entrega normalmente é feito pelo financeiro da empresa. E esse pessoal poderia estar focando em negociar com o fornecedor, reduzir custos, aumentar a receita, decisões estratégicas muito mais relevantes. Trazer margem para o negócio. Margem para o negócio, e em vez de estar fazendo um trabalho extremamente repetitivo, cansativo, que vai ter erro. Que vai tomar muitas horas do mês e sem necessidade. E então, todo mês tem que repetir esse trabalho, né? Então, todo mês de novo. Todo mês tem que ir lá fazer de novo. Sem dúvida, você torna a área financeira, que faz a gestão de tributos, muito mais estratégica, porque você tira esse trabalho repetitivo. Trabalho repetitivo é para máquina. Trabalho criativo, negociar com o fornecedor é para ser humano. Exato. Né? Saber o time de negociar, como que aperta, como que negocia um melhor prazo de pagamento, como que negocia uma compra em volume para você ter um desconto maior. Exato. Aí a pessoa que está tirando o boleto vai ter tempo, espaço mental para pensar nisso? Não vai. Ellen, partindo aqui para os finalmente, mais uma vez é um prazer falar contigo. Eu que agradeço, muito Diego. Bom ter a sua energia aqui, sua vontade de transformar, mesmo que seja um pedaço do nosso país, né, dentro das empresas, já traz muita resolução para essa função nas empresas. Eu acho que se cada um se especializa, daí entra o lado da saúde. Se você se especializa em algo, é tão bom nisso, você resolve um problema com muito mais relevância do que às vezes querer abraçar o mundo e não conseguir, né? Então é um prazer falar contigo. Seguimos no dia a dia lá na consultoria, né, ajudando cada vez mais essa área comercial crescer, vender mais para novos clientes e resolver o problema de novos clientes. Obrigado por aceitar o convite. E foi um prazer. Se quiser deixar umas últimas palavras, fique à vontade. Eu que agradeço, Diego. É muito bom para a gente ter batido esse papo aqui. E o pessoal que está assistindo, que ficou até agora, entra lá no site da Scode e conhece o nosso produto. E muito obrigada. Muito bem, Eli. Obrigado. Pessoal, até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio especial. E um episódio que nasceu de evento, nasceu de networking, nasceu do mundo real, onde as pessoas olham no olho, pegam na mão, conhecem o trabalho do outro. Então, de lá nasceu um projeto de consultoria para o Desafiador Inteligência Comercial. Nasceu esse episódio aqui. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui e até um próximo episódio. Tchau, tchau.